o espírito falar livremente. Tem espírito que já chega fazendo um discurso, cruza o braço e espera, desde que seja alguma coisa proveitosa, claro, né? A partir do momento em que você entendeu a situação, você tem que dominar a conversa. Mas tenta não limitar demais o espírito, senão ele se sente acuado. O ideal é deixar ele meio livre, não é? Mas sempre com bom senso. Livre desde que seja proveitoso, não é? Caso contrário, o espírito vem e começa a contar a história dele. Não, olha, aconteceu aquilo lá, foi daquele jeito, deixa ele terminar a história. É bom que você já vai saber o problema dele, né? Claro que o espírito não vai ficar falando 5 minutos seguidos, né? Aí você tem que controlar isso daí, tá? Uma outra coisa é dominar a conversa. Quem sabe o que está fazendo é o doutrinador e não o espírito. Então, o assunto a ser tratado, quem decide sou eu e não o espírito, certo? E usar os meios necessários para que você esteja dominando. O espírito pode estar falando mais que você, mas você está dominando a conversa. Ele está falando o que você quer que ele fale, que ele está caminhando para o lado que você quer que ele caminhe. Você tem que estar no controle, tá? Você tem que saber o que está acontecendo, o recurso que você está usando, para onde que você vai, aonde que você vai querer chegar com esse diálogo que está tendo, tá? Você tem que dominar a conversa e lembrar que é você que tem que convencer o espírito, né? Eu às vezes fico com medo do espírito convencer o doutrinador e ele querer comprar o espírito, né? Então, não dá, certo? Você tem que dominar e controlar a conversa, cortando o assunto. Não, vamos falar que o seu problema não é esse, isso aí, vamos falar disso aqui, se for um caso, né? Mas controlar a conversa. Se o espírito insistir em falar, tem espírito, gente, que ele quer falar, para não deixar você falar, porque ele sabe que se você falar, ele vai se emocionar e ele vai mudar e ele não quer. Então, se o espírito insistir em falar, você pode falar para o médium: Ana, não deixe mais o espírito falar. Acabou. Você pode pedir para o médium não falar mais. Não deixe mais o espírito falar. Aí você fala tudo o que você tem que falar. Agora pode falar, meu irmão. Aí o espírito vai falar. Entendeu? Mas você pode fazer isso se for necessário. Raramente é necessário, mas pode acontecer. Não permitir comunicação entre espíritos. Médium tal recebe o espírito tal, médium tal recebe o espírito tal, e eles ficam conversando entre eles. Se eles quiserem conversar entre eles, converse lá, sem usar o médium e a reunião mediúnica. Eles se veem, eles se ouvem, eles se tocam, eles não precisam de nós para um conversar com o outro. Então, na reunião mediúnica, espírito incorporado não conversa com o espírito incorporado e acabou. Um médium começou a falar, o outro começou a falar. André, segura esse aí, atende esse. Se o espírito esperar, você atende ele depois. Se ele não esperar e for embora, é o problema dele, certo? Então, não deixe um espírito conversar com o outro. Se no seu grupo tem comunicações simultâneas, tudo bem. Um espírito fala aqui, o outro fala aqui, mas eles estão conversando com os doutrinadores, não um com o outro, certo? O que não pode é um espírito incorporado conversar com outro espírito incorporado. O plano espiritual às vezes conversa com o espírito que está incorporado, mas ele não está incorporado, certo? Não tem sentido dois espíritos incorporarem em dois médios para conversarem entre si. Eles estão no mesmo ambiente, conversa lá, certo? E normalmente é problema de desavença. Aí vai começar um bate-boca aqui e vai quebrar toda a vibração do grupo. Então, não tem comunicação entre espíritos incorporados, ok? O doutrinador tem que prestar muita atenção na fala do espírito, pegar todos os ângulos da palavra e da fala. Os pronomes, por exemplo, é fundamental. Conforme o pronome que o espírito usa para ele mesmo, você sabe se é homem ou mulher. Já te facilita a doutrinação, certo? Presta muita atenção na fala, presta muita atenção na expressão corporal do médium. A expressão corporal do médium fala muito do problema que o espírito está sentindo. Porque nós somos acostumados a ter expressões, não é?
nós estamos acostumados a expressões corporais em relação às sensações. Então presta atenção na expressão corporal do médium, que vai te ajudar bastante, antes, durante e depois do diálogo, ok? Pode te dizer muita coisa, pode te ajudar bastante. Manter o diálogo sempre dentro da problemática do espírito. Tem doutrinador que começa a falar do Evangelho, esquece que está doutrinando e começa a fazer uma palestra sobre o Evangelho de Jesus. Você menciona o Evangelho de Jesus e volta no assunto dele, certo? Sem fugir muito disso. Normalmente, quando você foge, o Espírito deixa de prestar atenção, deixa de reagir no que você está falando. Então, manter o diálogo dentro daquele problema que você identificou e que você está tentando ajudar o Espírito a se afastar dele. Resolver o problema imediato, nós já falamos, o quanto antes possível. Eu estou com muita dor. A dor já vai passar, né? O que acontece? Não, está doendo mesmo. Se você vê que ele insiste no problema imediato, resolve. Olha, a moça vai trazer um remédio para você aí, isso aí já vai passar, tá? Toma o remédio, você vai melhorar, tá resolvendo o problema imediato, né? A hora que você vê que aí você tenta encontrar o real problema dele. Criar caminhos de compreensão é aquilo que eu falei. Se eu estou com dor de cabeça, eu quero comprimido para minha dor de cabeça. É claro que não tem aspirina no mundo espiritual para dar para o espírito. Não é assim que funciona. Tem placebo. Todo mundo sabe o que é placebo, né? É aquele faz de conta. Dá um faz de conta para ele, dá uma energia nele, passou dor de cabeça. É muito mais fácil do que você... Não, você não está com dor. Não, eu estou com dor. Não, você não está com dor. Não, eu estou com dor. Você já passou o seu problema, eu estou sentindo a dor. Entendeu? Cria um caminho da dificuldade para a solução. Aí eu estou nessa escuridão, nós vamos tirar você daí, vamos levar você para um lugar muito bom. Olha, nós estamos uma equipe aqui, vem com a gente, eu não consigo sair, a gente tira você, olha, estão tocando em você, olha, vem, estão tirando você daí, vão levar você. Cria mentalmente nele o caminho entre o problema e a solução. Normalmente é entre a situação que ele vive lá e o grupo mediúnico. Não é? Eu estou preso nessa caverna. É horrível ficar preso na caverna, não é? Vai ter, vamos tirar você daí. Não tem saída? Tem, nós encontramos uma saída daquele lado lá, ó. Os espíritos já vão indicar para ele a saída. E agora você vai para um lugar bom, nós estamos levando você. Olha, é lá na frente, é naquele lugar mais caro. Gasta algum tempinho, né? 30 segundos, conduzindo para a cabeça do espírito e absorvendo que ele está em outro lugar. Então, criar esses caminhos de compreensão facilita a doutrinação. Tem até literatura que fala contra. Não, ele não está lá na caverna, ele está aqui, então ele tem que saber que ele está aqui. Mas ele está vendo a caverna. É falso, mas ele está vendo. É muito mais fácil tirar ele de lá e trazer daqui do que convencer ele que ele não está vendo o que ele está vendo. Então, eu acho mais fácil, tá? Criar caminho de compreensão entre a dificuldade e o alívio da dificuldade que ele precisa. Evitar curiosidade. A gente sempre fica com a metade da novela. O capítulo final a gente não assiste, certo? Então não tem curiosidade na doutrinação. Você pergunta até o limite máximo de você saber o que o espírito precisa. Se ele matou mesmo a mulher ou não, isso nós não vamos ficar sabendo, certo? E você compreendeu e você vai começar a ajudá-lo, não tem que se curiosar mais. Então evita a curiosidade. Falar no limite do necessário, sem discursos longos, frases de preferência, 2, 3 frases daquilo que você quer. Vou usar o Evangelho de Jesus como argumento. Fala 2, 3 frases do Evangelho e tenta perceber a reação e já fala de outra coisa. Não fica fazendo discurso, principalmente aqueles discursos morais que não acaba nunca e que às vezes o Espírito já até entendeu. Outra coisa, gente, depois que o Espírito já entendeu, para de falar. Não é? O Espírito já entendeu que ele está num lugar bom e ele já quer ficar. Então, você não precisa mais ficar falando tudo o que vai acontecer, porque ele já quer ficar. A hora que você perceber que o Espírito resolveu ficar, interrompe a doutrinação. Ó, que bom, né? Então, olha, esse lugar é bom, você vai ficar aqui, essa pessoa vai te mostrar tudo. Interrompe. Tem doutrinador que fica chovendo no molhado, indefinidamente, aquilo não acaba. Entendeu? O Espírito já quer ficar, está doido para se livrar do doutrinador e ir embora. Uma outra coisa que nós temos que ficar espertos também, é que tem espírito que concorda com tudo que você falou, para você liberar ele rápido.
Tá? Ah, eu doutrinei 10 espíritos hoje, todos foram embora. Entendeu? Às vezes o espírito é inteligente como a gente. Ele não gostou daquilo, não gostou da tua cara. Não, eu fico. Você tem cara, vou ficar. Pode deixar que eu vou ficar. Você sorte ele e vaza. Né? Então a gente não pode viver enganado. Melhorar o padrão vibratório do espírito. Isso é fundamental. Não adianta você querer que a dor de cabeça dele passe se ele continuar exatamente igual ele chegou. Tudo que você quiser fazer para o espírito, antes ele tem que ter o choque anímico. Não completo às vezes, mas pelo menos um pouco. Ele tem que melhorar um pouquinho. Antes de você curar a dor de cabeça, curar a cegueira, curar não sei o quê, mostrar não sei o quê. Se ele tiver igual ele chegou, ele não vai ver nada, porque ele já não via quando estava lá e não vai ver aqui dentro também. Então, falar frases que melhoram ele é importante para ele absorver o choque anímico. Olha que lugar maravilhoso, aqui é um lugar muito bom, o pessoal aqui atende muito bem, trata com carinho, com respeito todo mundo que chega aqui. Você está falando coisas agradáveis, ele se envolve com isso e permite que o choque anímico aconteça. E você percebe, entre a primeira frase que ele falou, o tanto de exasperação que tinha nessa frase, e agora o que ele falou, se houve uma mudançazinha, se houve a eficácia do choque anímico já para você oferecer a coisa, não é? O espírito lá no meio da ferragem, né? Ai, socorro, me tira, a ambulância já chegou. Não, calma. Você quer que ele se sinta transportar? Tá, olha, nós já chegamos aqui, tem uma equipe de médicos aqui, nós vamos ajudar você agora, já estão chegando perto de você, já estão começando a cuidar de você, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Ou seja, você foi tranquilizando ele, o choque anímico foi acontecendo. Aí, olha, a ambulância chegou, vamos te levar, estamos te transportando, aí você começa a oferecer as coisas. Então, lembrar disso, o choque anímico tem que acontecer, ele tem que melhorar um pouquinho, para ele conseguir conversar direito, entender o que você está falando, aceitar o que você está propondo, ok? Mesmo porque, Moisés, às vezes, ele está num lugar, não adianta você falar, olha, a ambulância vai chegar. Porque ele está vendo que não vai chegar a ambulância. E já aconteceu comigo. Eu estar lá com o espírito e o doutrinador fala, não, a ambulância vai chegar. E o espírito pensa assim, como? Entendeu? Então... Por isso que o doutrinador tem que criar um caminho. Você não pode simplesmente falar. Você tem que ir preparando ele para tudo que você for falar. A equipe médica está aqui, nós temos uma ambulância, vou tirar uma ambulância, vai chegando, nós já chamamos a ambulância, já tem uma equipe grande aqui. Entendeu? Você tem que ir criando caminhos para o espírito, senão o espírito não vai ver o que você está falando, ok? Então tem que melhorar o padrão vibratório dele primeiro, para que ele consiga entender e aceitar o que você está falando. Estabelecer uma linha de conduta, escolher qual o recurso que eu vou usar neste caso, não é? E pode ser qualquer um dos que eu falei e inúmeros outros. Do jeito que esse espírito se apresentou, se eu falar, se eu agir, se eu oferecer, isso estabelece uma linha de conduta. Quando você estabelece a linha de conduta certo, ele abraça. Entendeu? Quando você fala a coisa certa, ele abraça. Olha, você não pode fazer isso com ela. Ela é uma mulher, não é? Mas quando ela fez comigo, o fato dela ser mulher não afetou o campo íntimo dele. Você falou mulher com a intenção de sensibilizar e ele continuou falando do que ela, entendeu? Então, esse já não deu. Busca outro. Tá? Quando você fala a frase e o espírito desconsidera, não é esse caminho que vai ajudar ele. Agora, quando você fala, não, mas ela é mulher. Então, mas eu fiquei com muita raiva. Ou seja, ele ouviu a palavra, ele interagiu com a palavra que você falou. Aí você continua nesse caminho que é por aí. Não é? Criança, muitas vezes quando você não tinha uma criança lá, dependendo do que ele falar, né? A gente estava lá no parquinho e se ele só falou de adulto, mas no parquinho tem criança. Então de repente você menciona criança. Criança atinge o campo emocional da maioria das pessoas. Então a gente pode usar quando oferecer oportunidade. Tá? Estabelecer uma linha de conduta e não ficar teimando nela. Que às vezes o doutrinador, para
né, para o grupo não perceber que ele errou, ele fica inventando desculpa para o argumento que ele está usando e aquilo não acaba nunca também. Você usou o argumento, não funcionou? Eu pensei que era, mas não é. Muda e escolhe outro, busca outro caminho. E se você buscar 2, 3, 4, vai, até que você encontre um. Não tem problema. A gente não está vendo, a gente não sabe. Não tem como acertar direto, né? Então, estabelecer uma linha de conduta, mas mudar. Ter sempre segurança no que é que você vai orientar para o espírito. Nós estamos ensinando o evangelho para ele, dentro da circunstância que ele viveu, certo? Então, ter uma lucidez dentro daquilo que aconteceu com ele e o porquê ele não está aceitando, não é? Eu estou com ódio, por quê? É o porquê que vai dizer para você o que orientar, porque o ódio é genérico. Não é? O cara atravessou a preferencial, bateu no meu carro, ele matou. E eu não vou perdoar e vou lá me vingar dele. Não é? Qual o caminho que você vai usar? Certo? Do trânsito. A gente sabe como é o trânsito, ele também sabe. Não é? Aí você vai, mas será que ele, por exemplo, você pode partir para o campo emocional. Será que ele não estava com um problema muito grave na família? De repente, ele estava numa situação difícil. Mas eu sei vergonha. O emocional não foi. Vamos tentar o racional. Entendeu? Então você vai jogando com aquilo que você armazenou na cabeça. Não discutir com o espírito. Não bater boca com o espírito. Certo? Se você vê que ele parte para discussão, você pode. A gente não está aqui para discutir. A gente está aqui para conversar e entender ambos. Se tudo que você fala, ele contradiz, e ele fica mudando de assunto, batendo, não vai caminhar para lado nenhum. Tenta focar numa linha, gasta alguns minutos ali. Se você vê que o espírito continua discutindo, batendo boca, faz a sua prece, volte sempre e resolve o problema. Não fique gastando o tempo do grupo também com tudo isso. Nós não podemos nos irritar ou demonstrar contrariedade. O espírito percebe. Não tem jeito. Se você mentir, se você se irritar, se você se escandalizar com a atitude dele, tudo isso ele percebe. E aí você não consegue convencer mais ele de nada. Já houve situação em que eu interrompi minha doutrinação, pedi para outra pessoa, porque eu não tinha mais condições de trabalhar com aquele espírito. Imperfeição? Imperfeição. Mas todos nós somos imperfeitos. Então, se você vê que não tem condições de tratar daquele assunto, se você se irritou, simplesmente peça para outra pessoa continuar trabalhando ali. Tá? Mas o ideal é que a gente esteja preparado para não ter esse tipo de sensação. Por quê? Porque o espírito vai sentir.